e pelo convite da Igreja Central de Cuiabá. E para mim é uma alegria muito grande de vir para cá, que eu sempre separo esse período para cá por causa de isto, por causa de manga, várias variedades de manga, e eu estendo esse meu agradecimento para várias pessoas que me proporcionaram esta alegria de poder chupar manga. Várias pessoas trouxeram para mim. Realmente, de manhã é só manga. Porque outras frutas não é mais saborosa que manga nessa época. E também agradeço aquelas pessoas que tão bondosamente me proporcionaram a refeição tão boa. Realmente muito obrigado. E também aqueles que me proporcionaram lugar para dormir, que sempre fala, casa é sua. Então, durante o período que fico, casa é minha mesma. Eu fico em casa e o pessoal sai para trabalhar, para me sustentar durante a minha estada. Então, agradeço imensamente. O assunto de hoje será sobre alimentação adequada, regime conveniente. Essa parte é uma parte mais confusa neste mundo, porque cada pessoa fala da sua opinião e mostra que determinado alimento é bom para tal coisa, para a nossa saúde. Então, você só clicando, datilografando na internet, então você vai ter tremendas informações, tremendas. Então, essas informações interessantes que mudam com o tempo. Quando eu retornei ao Brasil em 2008, naquela época tinha um dizer, olha, linhaça é muito boa. E logo passou para a linhaça dourada. E depois passou para a quinoa. E depois de um tempo passou para a chia. Agora está na época de goji berry. Ou tem mais um que está surgindo, como é? Não digo da origem, mas é amaranto? Amaranto, já foi? Água e manto? O que é isso? Sei que aqui no Brasil não tem nada sobre esse assunto, mas lá fora, sabe que açaí berry é um alimento muito, muito procurado no Oriente, e mesmo na Austrália e nos Estados Unidos, cápsula de açaí berry. O pessoal começou a chamar de açaí berry. Sabe o que é, né? Açaí. Pessoal confundiu, não é que confundiu, para eles poderem fazer um marketing, colocou açaí como se fosse da família de morango. Açaí berry, assim que nomeou. É caríssimo lá no exterior. Lá na Argentina também, o pessoal leva daqui, entre os coreanos, me falaram assim, olha, esse açaí berry é pó, para facilitar o transporte, assim, normalmente o pessoal leva tudo em pó, esse açaí. Diz que é antibiótico natural. Então, coreanos que moram na Argentina, levam esse açaí, pó, e depois da refeição toma uma colher de chá.
para não ficar com a infecção. Fazer a antibioticoterapia preventiva. E lá na Austrália, esse açaí, uma pessoa me perguntou, quando estive em Sydney para fazer programa New Start para a comunidade coreana, você é do Brasil? Sim. Lá tem bastante açaí berry. Primeiro não entendi, mas captei rapidinho, deve estar falando sobre açaí. Tem bastante. Mas por quê? Pois minha esposa tem insônia já há mais de 15 anos. Recentemente viajaram para os Estados Unidos e eles foram recomendados para então tomar cápsula de açaí berry. Só que é caro. E quando então explicaram para eles, olha, é excelente para a insônia, porque ele perguntou qual é bom para a insônia, aí eles apresentaram, e aí deu para a mulher dizendo, mulher, diz que é excelente para insônia, eu paguei caro. Mulher tomou, apagou. Tomou uma cápsula de açaí e dormiu. Por isso que ele estava me pedindo se eu podia mandar do Brasil. Falei, eu posso mandar. Quando terminar o programa, então o senhor me dá dinheiro que eu mando. Não tem problema. Mas tem um porém. Lá no Brasil, normalmente a gente não toma cápsula. Eu tomo açaí na tigela. E nunca me deu sono. Olha que eu tomo açaí, eu tenho sítio lá na Bahia e lá tem açaí que eu tomo na tigela e nunca me deu sono. Aí ele fala, é? Lá é conhecido como sendo fortificante. Ele não me deu dinheiro para mandar. Bom, muitas informações, principalmente hoje, através da ciência nutrição, introduziu um conceito muito de fato. Conceito de fato. Se vocês puderem diferenciar conceito de fato e conceito verdadeiro. Existe fato e a verdade. Vocês precisam diferenciar. Única lição de casa que vou deixar para vocês é isto: entender a diferença entre fato e verdade. Hoje o mundo está cheio de fatos, mas eu quero apresentar a verdade, porque fato muda com o tempo, varia. Verdade nunca muda, independente do tempo, independente da cultura, independente de povo, nação, língua, verdade é imutável. Essa parte que eu quero apresentar, em relação à alimentação adequada. Para isto, então, seja brasileiro que mora aqui em Cuiabá, brasileiro que mora lá em Nordeste, lá no Sul, independente de onde mora, e também para coreano que mora lá no Sul, ou na Coreia do Sul, ou na Alemanha, ou na África, não importa onde quer que esteja, nós precisamos ter um parâmetro para falar da nutrição. Parâmetro que eu vou apresentar é célula. Célula. Por quê? Quando nós alimentamos, esse alimento serve para quem? Para células. Para células. Então, célula que tem que ser o parâmetro. Portanto, qual é regime conveniente ou alimentação adequada? É exatamente
aquele nutriente que eu preciso, nutrientes que eu preciso no momento certo, de quantidade exata. Se eu puder comer alimentos no momento certo e também de quantidade certa, nutrientes que eu preciso, não seria uma alimentação adequada? Seria, né? Só encaixar aqui. Então, como conseguir isto? Como conseguir? Deu. Obrigado. Como conseguir alimentar todos aqueles nutrientes que eu preciso naquele momento de quantidade certa? Não é? Não adianta alguém me dizer, olha, isso é bom para tal, mas será que minhas células precisam desses nutrientes naquele momento? Se eu precisar, aquele é necessário e é bom para mim. Agora, se eu já tiver aquele nutriente que fulano diz que é bom para a saúde, se eu comer isto, vai tornar veneno, porque está entrando aquilo que não é necessário. Então, a alimentação adequada tem que ser assim: comer nutrientes que você precisa no momento certo, de quantidade exata. Como que isso é possível? Quando nós vemos a célula, isso é totalmente possível. Isso é bom demais, gente. Bom demais. Ciência descobriu o seguinte: essa revista, nós achamos, revista chamada Metabolismo da Célula, abril de 2005. Aqui diz o seguinte: para todos mamíferos, somos mamíferos? Inclui então ser humano. Existe uma enzima, quer dizer, para produzir enzima, esse gene precisa funcionar. Então, tem um gene no cérebro dos mamíferos que age como se fosse tipo de nutricionista inato para guiar mamíferos para fazer escolhas saudáveis sobre o que comer. Que beleza, não é? Dentro do nosso cérebro existe nutricionista que nos conduz para escolher alimento que nós precisamos comer. Não é bom, gente? A partir desse momento, então, deixei qualquer conhecimento da área de nutrição. Tudo foi para, como que fala, água para baixo? Tudo. Todo aquele conhecimento de nutrição que eu tinha, deixei tudo isso para lá. Simplesmente, então, eu vou prestar atenção, nutricionista que está dentro de mim, eu vou... quando me disser, coma isto, sim senhor, agora chega, entendi, obrigado. Ficou tranquilo. Vocês conseguem ouvir nutricionista que fala para vocês? Não? Bom, pessoas fofas têm maior tendência de ignorar o que nutricionista fala, não é? E nutricionista, ser humano,
ajuda um pouco para confundir isto. Por exemplo, recentemente, não sei desde quando, esse período acho que eu não estava no Brasil, introduziu na área de nutrição e também na área de especialidade que não tinha na minha época. Não sou velho não, tá? Nutrologia. Nutrologia apresenta assim, é bom comer de 3 em 3 horas, não é? Eu não sei se isso é bom. Vamos ver como que a célula fala. Já que existe essa enzima que funciona como nutricionista para fazer escolhas saudáveis, então, na célula, no cérebro funciona assim. Esse é o artigo formidável que achei na revista Nature, abril de 2008. Olha, esse daí simplesmente é bom. Vamos entender. Você está comendo, nhame nhame, né? Bom demais, nhame nhame, estou comendo, bom demais, e comida está entrando. Aqui tirou estômago para mostrar a gordura aqui no duodeno, porque gordura é digerida no duodeno. Mas isso é só um exemplo. É válido para proteína, válido para carboidratos, sais minerais, vitaminas, para qualquer nutrientes é válido. Quando você então comer quantidade de gordura suficiente, então no intestino funciona um gene. Você nem sabe que gene que é, nem eu sei. Sei que funciona um gene que faz produzir essas duas enzimas, 2 hormônios, tal de CCK, vai para o cérebro, então comunica o estado de gordura, agora não deve entrar mais, porque já comeu quantidade suficiente. Então o cérebro, tá bom, então vamos comunicar para o homem, para a pessoa que não deve comer mais gordura. Então, um neurônio vai para a língua, muda o sabor. Então, aquele alimento não é mais saboroso. É hora de parar. Por isso que, com isto, eu concluí uma coisa. Para ter uma alimentação conveniente, adequada, primeiro princípio, só comer comida gostosa. Só comer comida gostosa. Tem gente que come comida que não tem sabor, dizendo que é bom para a saúde. Gente, isso nunca é. Se você realmente quiser comer saudavelmente, adequadamente, só coma comida saborosa. Enquanto tiver sabor bom. Quando essa comida que na primeira colherada tinha sabor bom e muda, é hora de parar. Na pediatria isso é muito, muito comum. Como eu tenho 2 filhos, eu também, embora eu não fosse pediatra, eu sou clínico geral, mas eu experimentei. Na primeira colherada, como o pai é médico, né, faz tentativa de preparar, como que fala? Papinha, quanto mais nutritivo possível. E aí, dou primeira colherada. Então, que beleza, que bom que meu pai é médico e preparou essa papinha
tudo cientificamente ou medicamente. Bom demais, que sorte que eu tenho. E aí, segunda vai indo, e daqui certo momento, certo tempo, então, criança já começa a não querer. Ainda falta metade para comer. Eu falei, olha filho, papai é o médico. Então eu preparei, nesse momento você precisa comer tudo isto, para a sua idade, para seu peso, sua altura, esse daí você tem que comer tudo. Menino entende? Nada. Então, já que não quer muito, começa a fazer distração, né? Aviãozinho, né? A gente distrai o neném. Oh, chup. Essa vez, então, o neném pensa o quê? Ai, que trem ruim. Como que meu pai pode me dar esse trem tão ruim? Mas pela educação engole. Mas na próxima determina. Se entrar mais uma vez, não dá. E aí de novo o pai. Neném. Filho, abre a boca. Aí vai outra mão para apertar a bochecha e chup. Olha, eu fiz muito. O que neném faz? Depois apanha, né? Ou seu mal educado. E aí a gente enfia de novo. De novo. Por que neném não come mais? Já analisou? Já fez toda a análise quanto de nutriente entrou? Quem que analisou se neném é incapaz de analisar? Cérebro que analisou? Puxa, cérebro não é neném? Não pertence ao neném? Quem que analisou? Criador, gente, Criador. Criador que sonda, sabe qual é a necessidade nutricional deste menino nesse momento? Então ele analisou, olha, eu mandei sinal negativo, não tem mais sabor, então não come. Então, meus queridos, simples, só coma comida saborosa. Aí alguém pode dizer, eita, que bom. Pela primeira vez um palestrante fala que tudo que é gostoso está liberado, inclusive picanha, chocolate, qualquer coisa que tiver sabor bom, coma enquanto tiver sabor bom. Estou liberando, como é, jacu, como que é aquele peixe mesmo? Pacu. Jacu é ave, né? Que era jaú? Aquele peixe? Jaú? Porque vi tanta lista de peixe hoje, tá? Tô confuso. Na minha mente só tinha manga, agora entrou peixe. Então é para confundir. Bom, se vocês têm hábito de comer alimentos de origem animal e tem sabor bom, coma. Muita gente pensa assim, principalmente quando fica doente, vou deixar tudo. Não vou comer disso, daquilo, e agora só vou comer coisa crua, né? E só suco verde, sei lá, tem tal de detox, tem um monte de coisa. E o pessoal está fazendo tudo para poder se livrar da doença. Como se isso levasse para ficar livre da doença. E começa a sofrer, porque paladar não é tão acostumado com aquele alimento que diz que é bom para a saúde, é bom para libertar da doença. Então começa a entrar um sentido, um significado. Ai, que desgraça dessa doença.
Por que eu estou com essa doença? Além de sofrer da doença, tem que sofrer cada momento que senta na mesa para comer, então? Ai, tem que comer disso, diz que é bom para a saúde. É vida feliz? Se você não for feliz, você acha que você vai ter saúde? Nunca. Primeira condição para você ter saúde é você ser totalmente feliz, totalmente livre. Então, meus queridos, pode comer picanha, sim senhor, mas enquanto tiver sabor bom, porque quando também nutrientes contidos na picanha e estiver satisfeito, mesmo picanha não vai ter sabor bom, ou não é? Picanha sempre tem sabor bom? Não? Eu, como nunca comi, não sei, estou perguntando para vocês. Picanha, chega a um certo momento que perde seu sabor, ou é sempre bom? Perde sabor? Então, no momento que perde sabor, deixa. Tá? Então, primeiro princípio, só comer alimento saboroso. Isso estou referindo a partir de célula. Célula é parâmetro. Estou vendo muitos rostos sorridentes. Que bom que eu possa continuar comendo picanha. Excelente, pode. Chocolate, queijo, qualquer coisa que tiver sabor bom, pode comer à vontade da célula, à vontade da célula, pode comer, ótimo. Agora, tem mais próximo princípio, vamos olhar. Aí tem gente que está falando, mas espera lá, você veio aqui para falar alimentação saudável ou não? Eu não vim aqui para falar alimentação saudável, eu vim aqui para falar alimentação adequada. Esquece de saúde, mas tenha uma alimentação adequada. Eu vou perguntar, se você tiver um bebezinho, nenê, e esse nenê é matogrossense, ou gaúcho, também válido. Se fizer uma mamadeira, e faz a tritura picanha, aí fez uma mamadeira, e der para nenê gaúcho, nenê matogrossense, vai dizer, eu sou matogrossense, então, nhame, essa mamadeira está excelente, vai comer? Para nenê mineiro, derrete todo o queijo, porque mineiro diz que se não tiver pão de queijo, fica estressado, né? Então, derrete queijo, bota na mamadeira. Se der para nenê mineiro, nhame, queijo. Para nenê matogrossense, se der leite de vaca, é nhame? Em vez de leite materno, nenê matogrossense prefere leite de vaca? Nenhum nenê vai preferir leite de vaca a leite materno. Nunca. Por quê? Porque nutricionista que está no cérebro vai dizer, você não é filho da vaca, então não tome esse leite, você é filho da... Você que diz. Eu não falei disso não.
Você é filho do ser humano, portanto, leite de vaca deixa para lá. Existe nutricionista que fala disto. Por isso que invariavelmente nenhum nenê vai querer tomar leite de vaca em vez de leite materno. Não tem como. Então, gente, segundo princípio é o seguinte: paladar do nenê foi alterado, não sei quanto tempo depois da vida, foi alterado. Aquele que jamais podia comer alimento de origem animal, de repente começou a experimentar e agora faz parte do nosso hábito, nossa cultura. Então, gaúcho que não come churrasco não é gaúcho, né? Mineiro que não come pão de queijo não é mineiro. Já virou assim na mente dos adultos, porque o paladar dos adultos, células de língua do adulto está totalmente alterado. Sabe o que significa palavra adulto? Adulto. A partir de quantos anos é adulto? 18? 12? 21? Bom, 18? Ótimo. Sabe o que significa adulto? Adulto quer dizer adulterado. A origem é igual, adulto, adulterado é a mesma coisa. Por causa disso, quando passar de 18 anos, de repente pode assistir filme esquisito que está liberado. Antes disse que não pode, mas agora pode. O que aconteceu? Adulterou o conceito. Então, segundo princípio, eu fiz assim. Por quê? Por causa da criação. Quando você pensa da criação, você nunca pode esquecer dessa figura. Existe um Criador que interessa por você, pela sua vida. Existe também um destruidor que quer acabar completamente você. Então, quando o nenê nasce, destruidor começa a influenciar. Só que o nenê não tem discernimento ainda, não consegue exercer a sua vontade livre para escolher. Um período pequeno, mas existe esse período. Então, nesse período que nenê não é influenciado pelo destruidor, então, quem é que influencia somente nesse nenê? Criador. Então, nesse período onde somente Criador influencia nesse nenê, porque Criador que deu a vida, então esse período é uma referência. Então, segundo princípio, tudo que nenê pode comer, adulto também pode. Tudo que nenê recusar, adulto também deve recusar. Caiu a ficha? Caiu? Por exemplo, um nenê recém-nascido, não toma leite de vaca, mas se der, por exemplo, maçã raspada, come? Se der banana raspada, come? Come. Então adulto também pode comer. Se der café, toma? Então adulto também? Não é bom.
Se der, por exemplo, Coca-Cola, água colorida, nenê toma? Hã? Não, não toma. Nenê, tô colocando esse segundo princípio. Tudo que nenê come, adulto pode. Tudo que nenê recusa, adulto também deve recusar. Porque este nenê somente então recebe influência do Criador, já que ele ainda não tem vontade livre para exercer escolha. Então é momento mais seguro em relação a esses DNAs, todas as células que o Criador formou para manter em vida da forma que o Criador está apresentando para ele. É momento mais seguro. Por isso que isso pode ser uma referência. Deve ser uma referência. Então, gente, ficou simples, não ficou? Comer sempre só aquilo que tem sabor bom. Enquanto tiver sabor bom. E, segundo princípio, coma tudo que nenê pode comer. E tudo que nenê recusar, recuse. Excelente. Terceiro princípio, só comer comida barata. Não comer comida cara. Nunca. Bom, a gente não deve falar nunca. À medida do possível, só comer comida barata. Comida cara, rejeitar. Por quê? Isso para não ficar enganado. Porque o mundo colocou todos os alimentos funcionais, todos os alimentos ditos, isso é bom para tal coisa. Quando todo mundo está atrás desse alimento, o preço é lá em cima. Então tudo que é caro pode deixar de lado. Mas só comer comida barata. Por quê? Porque é abundante naquela região. Tudo que é abundante, preço é barato. Aqui arroz é barato? Aqui produz arroz, Mato Grosso? Produz? Não? Tá bom, não brigue. É barato, então pode comer. Milho é barato? Mandioca é barata? Então pronto. Coma a sua coisa barata. Oi? Manga é de graça, isso mesmo. Hoje catei um monte de manga, de graça. Bom, não foi de graça, porque tinha que comprar aquele, como é? Cestinha. Comprei um facão para preparar, para poder colocar. Gastei um bocadinho, mas já recompensa foi muito maior. Além de fazer atividade física, carregando aquele trem comprido, todo mundo me olhando assim. Aí um menino falou assim: japonês, não? Falei assim: joia. E aí continuei catando, né? Aí eu falei assim: ô tio, pode me dar uma manga? Pega, já que peguei um monte, então pega. Me empresta essa vara? Pode pegar. Ele também tentou catar, mas é como ele era pequeno, né? E aí comecei a conversar com ele. Como que é seu nome? Enzo. É? Aí me perguntou: você é japonês? Não, eu sou Coreia do Sul. Onde que fica? É vizinho do Japão. Ah, então se começa a furar aqui, chega lá? Sim, chega. Então, fura. Aí descobri que esse menino é adventista, porque tinha a camisa da escola adventista. Aí, você é adventista? Eu sou.
Ah, frequenta qual igreja? Aquela aí, CPA 3. Você conhece tal de Victor? E a dona Neiva, esposa dele? Pensou um pouco, é meu tio. Você conhece Pablo, então? É meu primo. Olha, foi uma conversa muito legal. Então tive muito prazer de catar manga. Olha, quando pensei, puxa, tudo isso veio de graça, meu coração ficou feliz da vida, porque sempre gosto, tudo que é de graça. Tudo que é de graça eu aceito com bom grado e a gente agradece. E assim como recebo de graça, fica fácil de dar tudo aquilo que é de graça. Abrindo entre parênteses, por eu gostar de graça, eu resolvi viver tudo de graça. Olha, isso é possível. Tudo de graça. Desde 97, então, eu resolvi viver sem ganhar dinheiro. E até hoje continuo vivendo sem ganhar dinheiro. Eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu vivo fazendo palestras, fazendo programas. Minha vida não é para ganhar dinheiro. Mas sabe que tempo todo eu estou cheio de dinheiro, não tenho, mas tem comida abundante. Essa semana eu comi tudo de graça. Não precisei pagar nada. Dormi de graça, usei internet de graça, água de graça, nem penso no IPTU, porque casa também é de graça. Mas saindo um pouco desse de graça, vida no campo. Vida no campo, tudo é de graça. Tudo é de graça. Eu não plantei nenhum pé de manga aqui. Gente, só você plantar semente, estou juntando todas as sementes que estou chupando. Aquela manga que é gostosa eu separo para eu plantar. Quem que faz germinar? Deus. Quem que faz crescer? Quem que dá chuva? Quem que dá o ar? Quem que dá sol? Eu não faço nada. Eu simplesmente tenho tremendo privilégio de plantar, e ainda eu faço atividade física, em vez de eu ficar fazendo na academia, aquela sem graça nenhuma, né? Você fica, a máquina que te leva, se parar você cai, então você está obrigado para tirar os pés rapidamente, diz que isso é correr. Em vez de fazer isto, pega a enxada, você planta, e daqui a algum tempo posso dar tudo para gente, porque tem monte. Não é bom? Já que tudo é de graça, tempo sobra demais, então aproveita o tempo para dividir a experiência, o entendimento. É bom demais. Pensa um pouco sobre a vida no campo. Vida no campo. Eu estou indo para a Bahia. Deus nos conduziu para um lugar tão bom, que produz abundantemente. É melhor que aqui, tá? Desculpe dizer isto, mas lá olha, tem de tudo. É bom. Simplesmente é bom. Agora eu percebo que realmente Deus é bom. Por quê? Eu comecei a entender o seu jeito. Como Ele gosta de ser feliz, então Ele dá de graça, tudo. Tá, tudo. Eu estou adquirindo esse saborzinho.
Hoje eu catei um monte de manga, mas a maioria vai ficar com a neiva. Hoje fiquei sabendo que ela só espera que eu venha para catar a manga, deixa para ela. Então fazemos parceria. Eu vou levar um pouquinho de manga daqui para minha esposa e eu vou ter uma alegria tremenda de dar esta manga tão saborosa para ela. Então ela vai dizer: oh, esse marido é bom mesmo. Sim, senhora. A gente fica feliz sem precisar de dinheiro, gente, sem precisar. Aproveita tudo que Deus me dá e a gente divide. Vamos voltar para a alimentação. Qual era o terceiro princípio? Só comer comida barata. Alguém pode perguntar: mas castanhas são caras, não é? Castanhas não são necessárias? Sim. 1 quilo de castanha é cara. Quanto custa 1 quilo de castanha da Amazônia aqui? 70? 1 quilo. Castanha do Pará, antigamente chamava castanha do Pará, hoje chama-se castanha da Amazônia. R$70, já descascada. Ótimo. Tamanho médio, sabe quantas castanhas tem em 1 quilo? Em torno de 200 castanhas. Vamos supor que você coma 10 castanhas em cada refeição. Então dá para comer 20 refeições. R$70 dividido em 20. Quanto dá? Quase R$4, né? Não dá R$4. É muito caro gastar R$4? Aliás, você não come 10 castanhas de uma vez também, né? Então você, na realidade, quando divide, dilui totalmente, nenhuma castanha torna-se caras. Sabe que lá em casa nós não consumimos nenhum alimento de origem animal. Eu sou estritamente vegetariano. Aliás, eu nasci no lar adventista e meus pais já tinham conhecimento sobre este assunto em 55. Eu nasci em 56. Desde que eu nasci sou vegetariano. Até hoje não experimentei, não comi carnes, peixes, aves, então nem sei que sabor que tem. Então não é tentação para mim essas coisas, né? E faz tempo que eu sou vegetariano estritamente, deixei ovos, leite, derivados de leite, então eu tenho luxo de comprar todo tipo de castanha, mesmo importadas, né? Amêndoa, né? Macadâmia, nozes, pecan, compro tudo, avelã, né? Castanha portuguesa, enfim, e todo dia a gente tem essas coisas. Por quê? Não são caras, não são. E outra coisa, desde 92 comecei a entender, já que, como o pastor leu Salmo 139, versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ficha caiu. Sabe que desde 92 não faço um exame sequer? Não vou no médico mais. Em 97 caiu outra ficha. Não vou nem para dentista. Porque Deus me diz, olha, dente também eu criei, tá?
Ah, é isso mesmo. Eu não preciso mais de dentista. Não gasto um centavo para minha saúde. Não tenho remédio, não tem exame, não tem dentista. Meu dentista é lá em cima. Ele é de graça. Né? Meu médico também é lá em cima, de graça. Consequentemente, já que não gasto nada para minha saúde, eu vou desfrutar tudo aquilo que Deus me dá, das outras regiões também. Quando compro tâmara israelense, aquela baratona, né? Olha, também não sai caro, porque 1 quilo de tâmara lá em São Paulo, aquele tâmara israelense, como eu compro de caixa de 5 quilos, 1 quilo fica por volta de R$30. Tem mais de 70 tâmaras em 1 quilo. Então, nhame. Numa refeição, no máximo, eu consigo comer 3 tâmaras, tão doce que é. Enfim, gente, dá para viver luxuosamente na alimentação. Luxuosamente. Não é só na época de Natal que você compra castanhas e nozes, não. Todo dia você pode ter. Todo dia. Minha refeição, cada refeição que eu como tão bem, não passa de 8 a 10 reais. Cada refeição. É muito caro? Olha que como bem. Todo tipo de frutas eu compro. A minha esposa, sempre que eu compro frutas, eu compro tudo de caixas. Então fala assim, você vai abrir quitanda? Você vai vender? Não, é para nós comermos juntos. Deus quer que nós vivamos bem. Quarto princípio para terminar. Último princípio. Quanto puder, evite alimentos concentrados. Alimentos concentrados. Porque a natureza nos oferece o alimento. É ou não é? A natureza nos oferece. Agora, se for concentrado, é bom que você evite o máximo que puder. Por exemplo, entre arroz branco e arroz integral, qual que é concentrado? Arroz branco, porque natureza dá arroz integral. Deus nos dá arroz integral, porque todo pé de arroz sempre dá integral. Aí o homem tira germe, tira a parte de fora, externa, então concentra no amido. Basicamente, arroz branco é carboidrato. Farinha branca e farinha integral de trigo, qual é concentrada? Farinha branca. Entre azeite e azeitona, qual é concentrado? Azeite. Então evite quanto puder alimentos concentrados. Interessante. Todos os alimentos de origem animal para a célula humana é concentrada. Sabe por que neném não toma leite de vaca? Realmente não toma. Sabe por quê? É bem mais concentrada do que leite materno. Quantidade de proteína que tem no leite de vaca é bem maior, não é? Bem maior. Tanto que criança neném que toma leite de vaca, cresce mais rápido, ganha peso bem mais rápido, porque tem mais proteína. Então Deus sabia que coisas concentradas não são favoráveis para a célula humana. Carne então é extremamente concentrada. Queijo nem se fala. Queijo.
Diz que para formar 1 quilo de queijo precisa de 8 a 10 litros de leite. Então é muito, muito concentrado. Carne, aves, peixes, ovos, tudo é célula. Então célula basicamente tem qual composição? Composição da célula é isto. Composição básica da célula. Aqui simplesmente estou mencionando a membrana plasmática da célula animal. É o quê? 2 camadas de gordura, proteínas e colesterol. Então, quando usa alimento tipo carnes, peixes, aves, entra quantidade exagerada de proteína, gordura e colesterol. Por causa disto, Criador, quando criou o homem, sabe o que ele disse? Gênesis capítulo 1, 29. Gênesis 1, 29. Criador, depois que criou tudo, homem, os animais, tudo, então ele diz assim: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Ervas que dão semente, quais são? Milho, trigo, aveia, centeio, arroz, feijão, soja, grão de bico, lentilha, todo tipo de semente, gergelim, girassol, enfim, todo tipo de semente, que ervas que vivem na superfície, sobre a superfície da terra, é alimento humano. Muito bom. Sendo que hoje a gente distingue como sendo cereais e leguminosas. Outro, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Todo tipo de frutas. Manga é alimento humano? Que bom. Todo tipo de frutas que dê semente, Deus diz, é mantimento. Fabricante de carro diz assim: olha, esse motor é projetado para usar somente diesel. O usuário pode escolher álcool? Poder até pode. Carro vai funcionar bem? Sabe que quando você aceita o Criador na sua vida, você não tem o que se preocupar por o que comer. Porque Criador sabe o que é bom para sua célula. Porque Ele que criou, Ele que faz funcionar. Então você não pode, nem precisa dizer, mas isso não posso. Quando você fala isto, você está querendo dizer o quê? Eu não estou aceitando o Senhor como meu Criador. Um carro pode falar que o engenheiro projetou, esse motor é a diesel, e o carro próprio pode falar, não posso colocar água aqui? Se disser isto, o que esse carro está fazendo para o engenheiro que projetou? O que você fez não é válido. Eu faço o que eu bem entendo. Essa relação é possível? Quando a ficha caiu, eu pensei, uau, tão bom, simplesmente esse Criador que é tão bom para mim, que tem sido tão bom na minha vida até hoje, então simplesmente, muito obrigado. Toda semente
que erva produz que está sobre a superfície da terra? Excelente. Todas as frutas. Veja para os animais o que ele deu. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, logo depois da criação no jardim do Éden, isso era a regra. Agora vem o pecado. Quem gostaria de estudar sobre esse assunto? Aqui estão os pastores. Pode conversar com eles que eles vão explicar. Eu só vou mencionar. Vem o pecado. Depois do pecado, interessante, Deus adicionou mais uma coisa como alimento humano. Está escrito em Gênesis 3, versículo 18. Quando nós lemos esse versículo, Deus diz assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ela refere à terra. Terra, então, vai produzir cardos e abrolhos, e Deus, então, acrescenta: ervas verdes, agora vocês podem comer. Quem que comia erva verde antes do pecado? Os animais. Então os animais comiam beterraba, nabo, mandioca. Homem não comia isto na criação, porque está debaixo da terra. Homem não comia pepino, berinjela, tomate, porque não são árvores. Sabe diferenciar entre árvore e aquilo que vive só um ano? Tudo isso que foi dado para o animal na criação, depois do pecado, então, faz parte da alimentação humana. E assim, tempo passou. Por volta de 1700 anos, e acontece dilúvio de Noé. Um tremendo acontecimento. No capítulo 9, então, Deus mais uma vez orienta. Capítulo 9, versículo 3 e 4. Ele orienta da seguinte forma: tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Quando é que Deus deu erva verde? Depois do pecado. E agora, depois do dilúvio, então está dando o quê? Tudo que se move e vive, mas sem sangue. Foi dado isto. E passa tempo. Quando então Deus escolhe Abraão e a partir da sua descendência forma uma nação, um povo, e tira do Egito, agora está entrando para a terra prometida. Levítico capítulo 11. Deus então mais uma vez dá orientação para este povo escolhido. Levítico capítulo 11, então, fala capítulo inteiro. Entre quadrúpedes, que tipo de animal que vocês podem comer. Entre animais do mar, das águas, animais que têm asas, Deus especifica. Não deixa nenhuma dúvida. Por exemplo, para quem é adventista do sétimo dia, para os visitas, só um pouquinho. Por que não come carne de porco? Os adventistas não comem carne de porco, não é?
Por que não come? Porque Deus disse. Só isso. Não existe outra explicação, não precisa de outras explicações. Não comemos simplesmente porque o Criador disse. Onde está escrito? Está escrito aqui, capítulo 11 de Levítico. Então, está escrito desta forma. Onde que está mesmo? Versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então pronto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por aceitar esta revelação como sendo de Deus, então não comemos. E aí algumas pessoas me perguntam, mas Jesus não comeu peixe? Comeu peixe. Não só peixe ele comeu, mas também comeu carneiro, ovelhas, porque ele participava das festas judaicas. Então, nas festas ele certamente comeu, porque era ordem divina. Mas era alimento familiar, era alimento do dia a dia? Não era. Mas comeu, por isso nós também vamos comer? Sei que dentro da Bíblia, Levítico 11 é a última orientação divina. Por causa disto, pode comer aqueles animais quadrúpedes que têm casco dividido, fendido e que rumina, pode comer. Agora, interessante, quando a gente estuda a Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, então nós vemos que Deus vai estabelecer uma igreja no tempo do fim. Depois pergunta para pastores, quando que começou o tempo do fim? Depois do tempo do fim que vai levantar uma igreja que tem uma função. Esta função está escrito em Apocalipse capítulo 14. Tem que proclamar o evangelho eterno para cada povo, nação, língua, raça. Então, esta igreja que tinha que ser estabelecida. E Deus fez. Esta igreja foi estabelecida em maio de 1863. E os que faziam parte desta igreja naquela época, por não entender muito bem da Bíblia, comia carne de porco, tomava café, até fumava, mas eram chamados adventistas, por causa de um movimento que teve na década de 1830 para 40. Então eles eram adventistas. E Deus organizou esta igreja. E daí, Deus deu mensagem. Menos de um mês depois de estar organizada, então no dia 6 de junho de 1863, através de uma senhora jovem escolhida, Deus deu a mensagem. Esta mensagem está escrita no segundo volume de Mensagens Escolhidas, capítulo 54 até 59. A sua íntegra da primeira mensagem do dia 6 de junho de 1863 está escrita nesse livro. Seria bom vocês folhearem e estudarem um pouco. Mas
de junho de 1863 até 1905, pouco mais de 40 anos, cada momento que era necessário, Deus deu a sua orientação. E então ela escreveu, Ellen G. White escreveu num livro, esse livro chama-se A Ciência do Bom Viver, está traduzido em português. O único livro que ela deixou para a igreja em relação à saúde. Mas como ela escreveu muitas cartas, muitos artigos, manuscritos e muitos outros livros, antes de ela falecer, em 1915, então ela recomendou, dependendo da necessidade da igreja, então façam compilações, tirar os tópicos. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em português, tem mais 5 livros em relação à saúde. Mas antes de estudar qualquer livro, se alguém tiver interesse, primeiro livro que deve ser estudado para entender melhor a questão de saúde é A Ciência do Bom Viver. O livro mais completo e equilibrado é este livro. Eu primeiro li o livro chamado Conselho sobre Regime Alimentar. Lá fala todas as coisas da alimentação. Um livro realmente extremamente valioso. Mas se você ler primeiro este livro, O Conselho sobre Regime Alimentar, dá um entendimento distorcido de saúde. Acha que saúde depende do alimento, que não é. Saúde depende muito, muito mais de dormir do que alimento. Saúde depende muito mais de tomar água do que comer. Quantos dias você aguenta sem comer? Em torno de 30 dias dá para viver. Bom, eu provavelmente não, né? Mas dá para viver sem comer em torno de 30 dias. Quantos dias você pode viver sem tomar água? Nenhum dia não, dá para tomar. Aqui em Cuiabá, quem sabe, não passa de uma semana. Antes de uma semana você é desidratado e acaba. Qual é mais essencial? Água ou comida? Água. Então, antes de querer fazer a alimentação mais saudável, tome mais água. Tome mais água. Qual é mais essencial? O ar puro ou comida? Ar puro é muito, muito mais essencial. Se você não respirar por mais de 5 minutos, já era. Quanto tempo você acha que pode viver sem dormir? Quantas noites? Se você não dormir 3 noites consecutivas, dificilmente você estará em pé. Dormir é muito, muito mais necessário do que comer. E atividade física? Qual é mais essencial? Atividade física ou comer? Atividade física. Porque se você não esticar, células morrem mesmo com completo nutriente que você necessita. Porque não adianta ter nutrientes que não há circulação correta. Sabe que confiar nesse Criador
tem que estar no primeiro lugar. Então, vamos terminar agora mencionando disto. Quando Deus deu a lei, logo que Ele criou, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Sabe por que nosso Deus deu essas orientações? Por causa disto. Eu achei isto na escrita dela, da Ellen G. White, eu fiquei muito, muito feliz. No livro chamado Testemunho Seleto, volume 2, página 145, estabeleceu as leis da natureza. Estas, porém, não são exigências arbitrárias. Todo não, seja no que concerne à lei física, como no que respeita à lei moral, implica uma promessa. Caso ela seja obedecida, nossos passos serão seguidos de bênçãos. Se desobedecida, o resultado será perigo e infelicidade. Esse que eu quero frisar. As leis de Deus visam levar seu povo mais perto dele. Sabe que Deus quer estar mais próximo da gente? Para isto você tem que ter vida, tem que existir. Para poder existir, então, você tem que estar dentro dessas leis, porque fora dessas leis não tem sua existência. Leis da vida. Então Deus quer estar próximo com você, estar junto, estar junto. Então, eu vejo aqui, Ele, Criador, os salvará do mal e os levará ao bem, se quiserem ser conduzidos. Forçá-los, porém, Ele jamais fará. Que bom, né? Que nos deu total liberdade para escolher, depois de experimentar sua bondade. Não nos é possível discernir os planos de Deus. Cumpre-nos, porém, confiar nele e mostrar nossa fé por nossas obras, nossas escolhas. Que Deus abençoe todos vocês e que possamos desfrutar verdadeiramente todas as bênçãos, todas as ricas bênçãos que Ele nos dá, essa vida abundante ainda mesmo neste mundo, que nós podemos desfrutar quando nós ouvimos a sua voz e concordamos, mesmo que não entendamos, nós vamos então começar a desfrutar de tudo de bom e vamos abrir a nossa mente para poder então compreender cada vez mais o seu pensamento, a sua vontade. Então, vale a pena. Eu posso dizer, com minha idade de 59 anos, eu cada vez fico mais jovem. Realmente fico cada vez mais jovem. Cabelo ficou branco precocemente, porque tive um período de muito estresse, entre 92 e 96. Aí abandonei tudo. Esse período que eu tinha a minha própria clínica na Coreia do Sul, que ganhei muito dinheiro nesse período, abandonei tudo. Aí minha esposa fala: olha, seu cabelo da parte de trás está começando preto. Que bom, né? Como não enxergo a parte de trás, não me importo. Mas é como eu tenho esse cabelo
charmoso, né? Fica bem para mim. Cada vez mais jovem, porque cada dia tem novas compreensões. Compreender a verdade proporciona você abrir um horizonte ilimitado. Se é ilimitado, é mais jovem. Para terminar, deixa eu mostrar um vídeo. Isso para poder então falar rapidamente sobre o programa New Start. Provavelmente tem como colocação? Como? A levar lá? Ah, tá. Ótimo. A partir do dia 22 a 29 de novembro, então, Victor, por favor, pode se colocar em pé? Esse amigo nosso de Cuiabá, eu não sei como que nós encontramos, estou de Alzheimer agora. Foi São Paulo. E ele, então, falou um dia para mim, olha, você tem que vir para Cuiabá, tem que fazer esse programa aqui. Então, não sei se ele gostou do programa ou gostou de mim, eu não sei, mas ele disse, tem que vir, insistiu tanto, eu vim. Aí quando vim eu pensei, puxa, aqui é um inferno, eu não volto para cá não, estava tão quente, aí ele me apresenta manga, depois aqui, mesmo que seja um calor infernal, por causa da manga, então, porque nenhum outro canto eu experimentei manga melhor do que aqui, não de Cuiabá, mas de Cáceres. Manga de Cáceres foi a primeira vez que eu chupei manga Bourbon, depois foi em Cuiabá, então marcou Cáceres. Mas a de Cuiabá também é excelente. Então insistência dele venceu, então fizemos o primeiro programa em Chapadas, 3 anos atrás. Ano passado fizemos novamente em Pantanal, próximo de Poconé. E este ano novamente, pela saudade de manga, vamos fazer programa New Start em Poconé. É uma bênção, porque em uma semana, começa num domingo, termina no domingo, 8 dias, nós experimentamos uma mudança tremenda. Não é mudança que nós proporcionamos porque não fazemos nada, simplesmente acordamos cedo, esticamos, por volta de 6 horas, por aí a gente estica durante mais ou menos durante 40 minutos, e depois, então fazemos caminhada, porque durante os dias aqui é muito quente, então fazemos caminhada logo cedo, umas 7h50 por aí, fazemos de jejum preparado por restaurante que nutre. Chefe vai lá especialmente para preparar a refeição, e 9 horas é a primeira palestra, e depois da primeira palestra e cada um descansa, 12h30 ao almoço. Depois do almoço tem um período de descanso, aí vai para a piscina, vai para lago, enfim, tem suas atividades. 4 horas é a segunda palestra, termina por volta de 5h30, então 6 horas é janta, 7h30 é outra palestra, 9 horas para a cama. E assim fazemos durante 7 dias completos.
Sabe que sem fazer mais nada, não fazemos mais nada. Não existe massagem, não existe nenhum tipo de tratamento. Mas sabe que as pessoas mudam? Experimentam tremenda mudança. Pode pôr. Essa senhora, ela participou durante 5 dias, porque em São Paulo, naquela época, era só de 5 dias, começava num domingo, terminava na sexta. Veja o que ela experimentou. É a atividade. Muito bem. Fui convidada pela Dilsa para assistir esse curso e confesso a todos que minha vida mudou. Sempre ministrei cursos de alimentação vegetariana, de acordo com como a Igreja Adventista ensina, em muitas cidades, igrejas e vários programas até de televisão, mas cheguei aqui, viu, doutor Gélio? Cheguei à conclusão que eu tinha que pegar todos os meus livros. Ela é nutricionista. Esta mensagem mudou a minha vida. E apesar de tanto conhecimento que eu tinha científico, e tenho, porque está aqui, né? Eu era hipertensa, tinha síndrome do pânico, eu tinha uma coisa no joelho que ninguém sabia o que era, que depois foi dito que eu tinha uma hernia de disco extrusada. Então eu tomava medicação para tudo isso que os senhores estão. E eu fazia isso e não contava para ninguém, eu tinha vergonha. Porque eu sempre fui uma líder. No tempo do pastor Campo Longo, eu nunca faltava as conferências dele, que começavam com cursos de alimentação. Né? E eu cheguei aqui, a Keila perguntou para mim, quando eu me inscrevi, tem alguma doença? Eu falei, não. Não deu nada. E depois minha consciência ficou pesando, como é que você mentiu desse jeito? Mas era um pouco de vergonha. E encurtando, para não tomar tempo, se vocês vierem aqui para aprender, eu aprendi tudo que o doutor Géia disse, que nós conversamos, até porque eu me sentava nessa cadeira que o senhor está aqui. E um dia ele disse assim, nutricionista não sabe nada. Eu tinha aqui colegas que me conheciam, não falo o que eu faço porque eu não quero para honra, não é para nada. Eu também escrevo para a Vida e Saúde, eu faço consultoria, aquela sessão sem dúvidas. Tenho psiquiatra e eu sou nutricionista que escrevo ali. Então, imagina agora dizer tudo isso que eu tinha, né? Então, meus ouvintes, saí daqui, não tomo nenhum medicamento, nem para síndrome do pânico, nem para pressão alta. A dor do joelho, não sei, passou. E só que, obviamente, como os senhores vão acabar de aprender no curso, a gente tem uma cura que a gente pensa que a nossa cura é física, mas não é, ela é espiritual. E eu demorei um pouco a perceber isso, somente quando eu comecei a ouvir as fitas do Dr. Gélio, eu percebi que a minha doença não era física, era espiritual. E quando comecei então a pedir que Deus me curasse espiritualmente, aí as coisas mudaram totalmente. Ainda estou nesse processo, não tomo medicamentos, realmente, não tomo nenhum medicamento mais, eu tomava mais ou menos 2 para pressão, outro para ossos, outro para síndrome do pânico, e assim. Os senhores conhecem muito bem essa parte. Louvo a Deus por isto. Tenho alegria de dar esse testemunho. Eu não esperava que o Dr. Gélio me convidasse para dar esse testemunho, porque ainda não me sinto apta para poder dar esse testemunho, mas eu queria entusiasmar a todos. Esta mensagem é algo, eu nem sei descrever. A minha cabeça foi transformada, mudada. Hoje eu sou outra pessoa. E louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do Dr. Gélio, da Mônica, esse casal fantástico que tem uma mensagem para os nossos dias, para a nossa geração. Seja você
adventista, não seja adventista, se não, quem for você, esta mensagem é fora do comum. E eu estou aqui vivendo essa experiência, agradeço ao privilégio de poder ter falado alguma coisa, não quero mais tomar o tempo dos senhores, mas vale a pena. Vocês vão renascer aqui. Serão outras pessoas. E o que eu mais, encerrando, o que mais me impressiona é como eu tenho 67 anos, não sou mais uma criança. Como que Deus ainda está me dando oportunidade. Então se cumpre em mim mais aquele verso bíblico. Na velhice, eu acho que eu não estou na velhice, ainda darão frutos. Porque eu estou dando frutos. Eu louvo a Deus por isso, entusiasmo a todos para que prossigam, se apeguem, estudem, tem que estudar. Eu peguei as fitas do Dr. Gé, estudei uma por uma detalhadamente, comecei com a primeira e fui até a 20, aí a minha mente se abriu, estou caminhando aí com a graça de Deus e cada dia melhor com a graça de Deus. Muito obrigada pela atenção, tenham todos uma boa tarde e um feliz curso aqui no Dr. Jair Mônica. Se alguém gostaria de ter mais informações, então, com Victor, né? Pode ter mais informações e então estaremos de volta dia 22 de novembro lá em Poconé. Que bom que vai ter mais mangas lá. Vamos colocar em pé, vamos finalizar com uma oração. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Criador. Não precisamos nos preocupar por o que comer, por o que beber, porque o Senhor já sabe qual é a nossa necessidade e já prepara tudo aquilo que nós precisamos. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos sentir o sabor do alimento. Senhor que sonda e conhece do nosso futuro, o quanto de nutriente precisa até a próxima refeição, então, Senhor já dá sinal para comer quantidade certa. Ó Pai, que nós possamos prestar atenção na Sua voz falada através das células que o Senhor criou, a fim de que possamos comer exatamente segundo a Sua vontade e desfrutar todas as ricas bênçãos e que nós possamos então viver fazendo somente a Sua vontade. Abençoa esta igreja, todos os membros, todos os visitas, ó Pai, que esta igreja seja uma luz neste local, para que muitas almas sejam trazidas para o Teu reino. Para isto, ó Pai, abençoe especialmente os pastores que conduzem as ovelhas e que, através de uma unidade perfeita, que demonstrem que eles são seus discípulos. Rogamos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.